Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, estamos entrando, por assim dizer, nas semanas decisivas do ano litúrgico, onde nós estaremos, em algumas vezes, escutando, por assim dizer, capítulos apocalípticos, falando do final dos tempos, do final da existência, e também de finais de tempos que aconteceram na história, mudanças. Mas hoje, nesta 33ª semana do Tempo Comum, celebramos a memória de Santa Isabel da Hungria. Quem foi esta mulher? Ela viveu mais ou menos naquele tempo de São Francisco, morreu um pouco depois dele, em 1231, como terciária franciscana. Se torna princesa, por assim dizer, porque era esposa de um duque, e, no entanto, tinha o direito a ser rainha. Seu marido vai justamente para a guerra, para reconquistar a Terra Santa, as cruzadas, e de lá não volta mais. Ela fica então viúva com 4 filhos, levada a uma humilhação pelo seu cunhado, que não quer que seus filhos tomem o trono, e com isso não pode ser recebida por ninguém. E passa, ela que tanto distribuía aos pobres, a passar necessidade. E assim, ninguém queria ajudá-la, porque o seu cunhado havia proibido de recebê-la em casa, de dar-lhe esmolas. Depois, seu pai, sabendo de tais fatos, pede ao seu cunhado, ordena ao seu cunhado que lhe dê dignidade. E ela, então, cuida de seus filhos, mas com o dinheiro que recebe faz um leprosário para os leprosos, além de um pequeno hospital. E ali doa toda a sua vida. Por um tempo viveu na casa de um sacerdote que a acolheu para um lugar, porém a colocava para dormir justamente no lugar onde dormiam os porcos. Ela nunca reclamou. E ali naquele mesmo lugar era visitada pelos anjos e pelos santos, e até por nosso Senhor. Com toda a humildade, toda a entrega, amor a Deus e amor aos outros, ao próximo, viveu assim sua vida em doação, e aos 24 anos veio a falecer. Esta rainha Isabel da Hungria. E assim nos deixa este grande exemplo. Uma de suas frases recordadas é: se eu amo tanto ao homem nesta terra, ao meu marido, por que não amaria muito mais ao Senhor meu Deus? E por isso viveu uma vida de intensa oração, de grande penitência e de total entrega. Passemos às leituras de hoje. A primeira leitura é de Macabeus. E diz: naqueles dias brotou uma raiz iníqua, Antíoco Epífanes, filho do rei Antíoco. Estivera em Roma como refém e subiu ao trono no ano 137 da era dos gregos. Naqueles dias apareceram em Israel pessoas ímpias que seduziram a muitos, dizendo: vamos fazer uma aliança com as nações vizinhas, pois desde que nos isolamos delas, muitas desgraças nos aconteceram. Estas palavras agradaram, e alguns do povo entusiasmaram-se e foram procurar o rei, que os autorizou a seguir os costumes pagãos.
Edificaram em Jerusalém o ginásio de acordo com as normas dos gentios. Aboliram o uso da circuncisão e renunciaram à aliança sagrada. Associaram-se com os pagãos e venderam-se para fazer o mal. Vemos então, neste início de texto, e ainda escutaremos a parte que continua, que o povo de Israel, sofrendo com toda a iniquidade e o domínio dos gregos, agora se vê diante de um rei iníquo, Antíoco Epífanes, que permite a este povo de viver um sincretismo religioso, podemos assim dizer, porque é isso que o texto demonstra. E vemos o quanto o sincretismo não faz bem para a nossa fé. Porque se não fez bem para o povo santo de Israel, por que faria para o novo Israel? Então, seduziram de que forma? Façamos aliança com os demais. Vamos fazer acordos. Vamos relevar certas coisas. Vamos comunicar coisas de religião com o outro. Ah, para quê? Ah, não tem nada de mais fazer uma coisinha ali da outra religião e eles fazerem alguma coisa da nossa. E vimos que por causa disso, coisas terríveis vão acontecer com Israel. Eles abandonaram o Senhor Deus. Eles se tornaram pagãos, construíram um ginásio. Mas qual era o problema do ginásio? A questão da adoração aos deuses gregos, aos deuses todos da Grécia. E assim começaram a viver como gentios. Nem mesmo as normas do povo de Israel viviam. Aqui está o questionamento para nós. Em tempos em que muitos cristãos, e que talvez até nós, não estejamos vivendo a fidelidade a tudo aquilo que o Senhor nos pede, como estamos vivendo? Realmente buscamos ser fiéis ao Senhor Deus? Realmente buscamos esta intimidade com Ele, esta entrega a Ele, viver todas as suas normas, leis, decretos, ensinamentos, a sua palavra? Ou irmão, irmã, nós queremos misturar para agradar as pessoas? Ai, não tem nada de mal fazer tal coisa daquela religião. E assim estamos vivendo como gentios. E assim estamos abandonando a fidelidade ao Senhor. Recordemos, não é que não podemos amar o outro, mas a religião do outro não é a nossa. Se nós queremos ser fiéis ao Senhor nosso Deus, devemos de ser fiéis na totalidade e não parcialmente. Assim como aqueles das outras religiões são fiéis à religião que eles têm. Nós, que nos dizemos católicos, devemos de ser fiéis ao nosso catolicismo, à nossa fé. E realmente o somos? Ou temos nos vendido para fazer o mal? E o que é fazer o mal? É não viver com o Senhor. É não viver a sua palavra. Ai, não vou usar sinais cristãos porque, afinal de contas, ofende as outras religiões. Se eu colocar um crucifixo no pescoço, eu vou ofender as outras pessoas. Não, imagine Nossa Senhora, eu vou ofender aos protestantes. Espera. Por que não podemos viver a nossa fé? Por que não podemos demonstrar aquilo que a nossa fé expressa e nos pede? Se estamos assim, estamos nos associando aos pagãos? Sigamos o texto. Então o rei Antíoco publicou um decreto para todo o reino, ordenando que todos formassem um só povo, obrigando cada um a abandonar seus costumes particulares. Todos os pagãos acataram a ordem do rei, inclusive muitos israelitas adotaram sua religião, sacrificando aos ídolos e profanando o sábado. Vemos então que, por uma imposição superior, por uma sedução, como dizia os versículos anteriores, abandonaram seus costumes, abandonaram sua fé, porque afinal de contas, o que diríamos hoje? Os tempos mudaram, não é bem assim. Olha, porque as leis civis não querem que a gente demonstre a fé, não querem que falemos a verdade. Não podemos falar de Deus, não podemos falar dos santos, não podemos falar da Virgem Maria. Por quê? Porque os governantes deste tempo não querem. Vamos viver sob a autoridade de Deus ou sob a ordem de um rei humano e mundano?
No dia 15 do mês de Casleu, no ano 145, Antíoco fez erigir sobre o altar dos sacrifícios a abominação da desolação. E pelas cidades circunvizinhas de Judá construíram altares. Queimavam incenso junto às portas das casas e nas ruas. Os livros da lei que lhes caíam nas mãos eram atirados ao fogo depois de rasgados. Em virtude do decreto real, era condenado à morte todo aquele em cuja casa fosse encontrado um livro da aliança, assim como qualquer pessoa que continuasse a observar a lei. Mas muitos israelitas resistiram e decidiram firmemente não comer alimentos impuros. Preferiram a morte a contaminar-se com aqueles alimentos, e não querendo violar a aliança sagrada, esses foram trucidados. Uma cólera terrível se abateu sobre Israel. O que vemos aqui? A fidelidade ao Senhor causa, mal, por assim dizer, a ruína dos bons. Por quê? Porque os maus não suportam os bons. Não suportam aqueles que odeiam ao Cristo, aqueles que amam a Cristo, como vimos ontem, ainda na homilia. E aqui o texto nos demonstra terror, porque o que é a abominação? Colocaram no altar do santuário de Israel uma estátua de Zeus para oferecer incenso. Profanaram o altar do Senhor Deus. E colocavam fogo nos livros da lei, rasgavam, eram presos, torturados, mortos, porque queriam viver segundo as leis e costumes da sua fé. Nós temos suportado tudo por amor ao Senhor, por amor à nossa fé. Temos suportado as perseguições, calúnias, mortes, toda espécie de mal que tentam fazer contra nós, como disse Jesus. Se fizeram isso comigo, que não farão convosco? Mas permanecemos fiéis? Ou desistimos porque queremos agradar aos nossos tempos, às pessoas, e não a Deus? Tenhamos em conta ainda, aqui quando fala do livro da lei, quero recontar a experiência que me disse um irmão que já faleceu, agostiniano indiano, e conheci quando estudava em Roma. Ele se chamava Jolie, e ele contou que esteve justamente na onde Santo Agostinho foi bispo, em Hipona, que hoje é um país muçulmano da África. E ali, enquanto trabalhava, muitas vezes recebia dos muçulmanos uma Bíblia, em francês, porque ali fora domínio francês anteriormente. Por quê? Porque encontraram em suas casas. E se algum outro muçulmano encontrasse tal coisa na casa deles, eles seriam mortos. Não podiam ter a Bíblia. E, muito provavelmente, anteriormente eles eram cristãos. Seus pais, seus antepassados, não estamos falando de muito tempo, da Argélia. Estamos falando do século passado? Seus pais, no máximo seus avós, viveram como cristãos e tiveram que se tornar muçulmanos por obrigação, para não morrerem. E assim, com toda a perseguição, davam aos sacerdotes católicos que deveriam de viver trancados no mosteiro, assim como as beneditinas que lá estão, deveriam de viver a fé ali, não poderiam pregar o cristianismo com risco de ser mortos, ao ponto que, certa vez, explodiram uma Kombi cheia de agostinianos, justamente porque os muçulmanos não aceitavam. E ali, eles entregavam, como disse, a Bíblia, para não correrem o risco. Não queriam queimar, mas tampouco podiam ficar com ela em casa, sob o risco de serem mortos pelos próprios muçulmanos, sendo eles muçulmanos. E nós temos a fidelidade de assumir este risco de sermos perseguidos, caluniados, difamados, até mortos socialmente, dizendo, por amor a Cristo, por amor à sua lei, seus ensinamentos, sua palavra. O Salmo nos diz, vivificai-me, ó Senhor, e guardarei vossa aliança. Assim nos fala o refrão, que o Senhor deve de nos dar a sua vida, a vida do Espírito, para que guardemos, para que pratiquemos realmente a aliança. Porque por nós mesmos, somente nossas forças, não conseguiremos.
E segue. Apodera-se de mim a indignação, vendo que os ímpios abandonam vossa lei. Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Domingo anterior recordamos Jesus no templo, e Jesus teve indignação diante daquilo que era feito. Mas nós também temos esta indignação em sermos tantas vezes ímpios em relação ao templo do Senhor que somos nós, e também diante daqueles que pouco a pouco abandonam a fé para viver tudo aquilo que o mundo lhes propõe, não deixando de amá-los, mas indignando em perceber que estão errando o caminho e abandonando o Senhor. Por fim, o Evangelho de São Lucas. Estamos no capítulo 18, as portas da missão de Jesus ser concluída. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto de Jesus, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que nos indica este Evangelho? Recordemos, já meditamos o mesmo Evangelho em outra ocasião, mas repassemos alguns pontos importantes e meditemos talvez alguns outros para a nossa vida. Jesus está passando por Jericó e o cego está sentado à beira do caminho. E o que acontece? Ele descobre que Jesus, por aquele barulho, pelo ruído, aquela multidão, pergunta: o que está acontecendo? Não escutou diretamente a Jesus, mas indiretamente escutou o nome Jesus. E assim que lhe dizem, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Por que ele pede tal coisa? Ele reconhece a Jesus como Messias. E a missão de Messias de ter piedade, de curar, de realizar maravilhas, assim reconhece que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. E as pessoas querem impedi-lo, as mesmas que estão seguindo a Jesus, querem impedir que o cego o veja, que o cego o encontre, que o cego esteja perto de Jesus. E muitas vezes, também talvez nós nos encontramos nessa situação. Porque nós nos tornamos cegos à medida que abandonamos a vida da fé. À medida que não vivemos mais a vida de oração, a intimidade com o Senhor, a busca dele intensa, a escuta da palavra, a reflexão. Então, também nós, muitas vezes, podemos escutar pessoas falarem de sua experiência de Jesus. Pensarmos com outras palavras: Jesus, tem de piedade de mim. Eu quero experimentar isso de novo, eu quero enxergar de novo. Mas realmente nos dispomos a abandonar, porque vemos que o cego está à beira do caminho, está fora do caminho. Ou seja, ele não estava mais seguindo Jesus. Ele não estava mais no caminho que Jesus estava, e por isso se tornou cego de novo. Recordemos, quem é este cego? Como meditamos na Semana Santa, na Quaresma, aliás, ou na Semana Santa, é Bartimeu, o filho de Timeu, que ao início do Evangelho era cego, foi curado e ficou cego de novo. Por quê? Porque abandonou o caminho de Jesus. Não seguiu mais. Não rezava, não buscava, não ia à missa, poderíamos dizer em nossos tempos. Assim também nós podemos nos tornar novamente cegos, porque o que nos faz enxergar é a luz da fé. E neste fato real de uma cegueira física, mais uma vez ele grita: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus para, pede que levem o cego até ele e pergunta: que queres que eu faça por ti?
O que você quer? Como poderíamos nos expressar de outra forma? Olha, uma vez eu já fiz algo por ti. Agora, o que você quer? Qual é o teu pedido? Ele pede outra coisa? Não, somente quer enxergar novamente. E Jesus diz: enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. A tua disposição em me seguir, em voltar ao caminho, te salvou. Então vemos que agora ele passa a seguir a Jesus, glorificando a Deus. E recordemos, ele vai seguir a Jesus até o fim, até a cruz. Que vamos escutar no próximo domingo. O Cristo, Rei do Universo, mas um rei num trono de cruz, com uma coroa de espinhos. E assim, devemos de olhar também para nós. Estamos nós seguindo a Jesus até o fim? Estamos nós refazendo o nosso caminho de fé, de experiência de uma fé autêntica, procurando viver, nos exercitar em tudo aquilo que Jesus nos pede, com todo afinco, com toda a dedicação, com todo o amor? Ou estamos caminhando fora do caminho, servindo ao mundo sem deuses, as ideias que nos propõem de uma paz meramente humana sem Deus, vendo o paganismo, vivendo o distanciamento de Deus, achando que assim seremos felizes, nos enganando porque estamos nos cegando por abandonar a fé? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude a cada vez mais reconhecer o Senhor a passar por nossa vida. É pedirmos a Ele que nos ajude a verdadeiramente enxergar com os olhos da fé a vida e viver assim, integralmente, inteiramente para Ele, no amor verdadeiro e sincero, praticando tudo aquilo que Ele nos ensina e nos propõe, para que, vivendo nesta total entrega ao Senhor, mereçamos um dia chegar à glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e tudo que vos pertence, bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.